Imagine só uma seleção com 3 jogadores que se tornaram os melhores do mundo, além de vários outros craques do futebol mundial. E comandando essa galera, um técnico com nada mais, nada menos que uma Copa do Mundo no currículo. Parece uma seleção destinada ao sucesso, não é? Bom, essa é a descrição da seleção brasileira de 2006. Mas o que era para ser um sonho para nós brasileiros se transformou em um fiasco mundial. Deixe seu like e entenda por que essa seleção histórica não deu certo. O início de um sonho. A seleção brasileira sempre está entre as mais fortes do mundo. E uma de suas melhores épocas foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Em 1994, a seleção de Romário e companhia foram campeões da Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. Na próxima Copa, em 1998, mesmo deixando Romário de fora dos convocados, a seleção conseguiu chegar à final, onde perdeu de 3-0 para a França de Zidane. Em 2002, outro título. Ronaldo levou o Brasil, que tinha uma seleção ainda mais recheada de craques, a um pentacampeonato inédito na história do futebol mundial. A vitória de 2-0 em cima da Alemanha tornou o Brasil a única seleção na história que ganhou 5 Copas do Mundo. Bom, pelo menos até a data em que estamos gravando esse vídeo. Mas antes da Copa de 2006, a torcida brasileira tinha plena certeza de que a seleção conseguiria mais um título mundial. E toda essa confiança vinha não somente pelo elenco recheado de estrelas, como também por um campeonato histórico ganho pelo Brasil. A melhor seleção do mundo? A Copa, que foi realizada na Alemanha, era esperada como uma das mais disputadas de todos os tempos. Isso porque várias seleções tinham elencos cheios de craques. A França vinha forte com o ataque formado por Zidane, Henry e Ribéry. A Alemanha tinha o experiente Oliver Kahn. Outra seleção forte era a Itália, com Buffon, Pirlo, Del Piero e Inzaghi Totti. Mas nenhuma dessas se comparava à seleção brasileira. O Brasil tinha jogadores excelentes em todas as posições do campo. No gol tinha Marcos, Júlio César e Rogério Ceni, todos no auge da carreira. Para as laterais havia Roberto Carlos na esquerda, astro do Real Madrid, e do outro lado o lendário Cafu. No meio-campo, Ronaldinho Gaúcho era a principal estrela, pois na época era o atual melhor do mundo. Além dele também tinha Kaká e Juninho Pernambucano. E o ataque da seleção é sem dúvida um dos melhores da história. Ronaldo, que embora estivesse um pouco acima do peso, ainda era o fenômeno. Adriano, que estava voando pela Inter de Milão, e Robinho, que para muitos seria o próximo melhor do mundo, jogando pelo Real Madrid. E vários outros craques que nem sequer tiveram espaço para serem convocados. Claro que para comandar essa equipe estrelada, não podia ser um técnico qualquer. E para esse cargo, foi selecionado o experiente Carlos Alberto Parreira. Embora hoje em dia ele seja sempre lembrado como técnico ultrapassado e às vezes até arrogante, na época ele era possivelmente a melhor escolha que podia ser feita. Por quê? Bom, primeiro porque ele já tinha muita experiência com a seleção, pois tinha sido campeão da Copa do Mundo de 1994. Além disso, ele vinha de um trabalho muito bom pelo Corinthians, que resultou em um título da Copa do Brasil e um vice-campeonato brasileiro. As expectativas eram altas, mas elas ficaram ainda muito maiores depois da Copa das Confederações. Aquele campeonato fez com que o mundo inteiro ficasse de olho no Brasil e, de acordo com jornalistas da época, várias seleções passaram a ficar com medo de jogar contra a nossa seleção. Incrível, não é? Mas o que aconteceu nesse campeonato? Ganhando o mundo. Hoje em dia, não existe mais a Copa das Confederações, mas por muitos anos, esse campeonato existiu como um teste para a Copa do Mundo. Caso você não conheça, funcionava mais ou menos assim. Um ano antes da Copa do Mundo, esse campeonato era feito no mesmo país sede, envolvendo todas as seleções que estarão no Mundial. Dessa forma, o país sede conseguiria fazer os ajustes finais para o grande show. Como se tratava de um campeonato envolvendo as melhores seleções do mundo, é óbvio que isso gerava muita expectativa em todos os torcedores ao redor. Afinal, aquilo também era um teste para as seleções e servia para estudar seus adversários. E na Copa das Confederações de 2005, a seleção brasileira conseguiu colocar medo no coração dos seus adversários.
Para o campeonato, nem todos os jogadores da seleção titular foram convocados. 3 jogadores foram poupados para descanso. Eles eram Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu. Mesmo assim, a seleção ainda era uma das mais fortes do campeonato e continha um ataque que ficou conhecido como Quadrado Mágico. Esse ataque era formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Adriano Imperador, que tinham a difícil missão de substituir Ronaldo. E essa seleção simplesmente deitou e rolou no campeonato. A fase de grupos foi a mais complicada, mas quando chegou o mata-mata, foi um show atrás do outro. Nas semis, o Brasil passou da Alemanha com uma partida épica de Adriano, por um placar de 3-2. A final seria entre Brasil e Argentina, o maior clássico de seleções do mundo. Todos estavam de olho nesse jogo, não só pela rivalidade, mas pelos dois elencos. Essa partida tinha tudo para ser um jogão bem disputado, mas na verdade foi um massacre. Adriano fez uma atuação de gala e o Brasil goleou sua maior rival por 4-1. A partir desse dia, todos começaram a temer a seleção brasileira e o Quadrado Mágico se tornou notícia mundial. Várias empresas usaram a seleção brasileira para campanhas de marketing global. E parecia que todos concordavam que a Copa de 2006 já tinha um dono. Mas infelizmente para nós brasileiros, a história foi bem diferente disso, e você vai se surpreender com o porquê. O início do pesadelo. Os jogadores da seleção brasileira chegaram no Mundial da Alemanha como verdadeiras estrelas. De acordo com informações da época, até os treinos da seleção ficavam lotados de jornalistas e torcedores. O problema disso é que toda essa atenção começou a criar dentro do vestiário uma sensação de que a Copa do Mundo já estava ganha. E embora a seleção brasileira fosse a mais forte, como mencionamos no início do vídeo, várias outras seleções tinham elencos poderosos e os brasileiros teriam de suar a camisa para conseguir o título. Mas esse não foi o único problema. Até porque, na maioria dos jogos, a seleção conseguiu cumprir as expectativas. Na fase de grupos, 100% de aproveitamento, com direito a uma goleada em cima do Japão por 4-1. Nas oitavas de final, um jogo fácil contra a Gana, que terminou em 3-0. E aí veio o primeiro desafio de verdade para a seleção brasileira. Até então, todos os jogos tinham sido contra seleções mais fracas. Mas nas quartas de final, o Brasil jogaria contra a França. Para os torcedores, esse jogo era a oportunidade perfeita para se vingar dos franceses pela final da Copa do Mundo de 1998. Eles tinham certeza que o Quadrado Mágico passaria por cima da França e chegaria à semifinal do Mundial. Mas não foi bem assim. A seleção favorita ao título perdeu para a França por 1-0, gol de Henry. Mas como tão poderoso Quadrado Mágico foi derrotado? O que deu errado nessa partida? Bom, para explicar isso, temos de mostrar o que Parreira fez naquele jogo. Com o objetivo de parar o meio-campista Zinedine Zidane, o técnico brasileiro mudou todo o esquema tático do time. Gilberto Silva e Zé Roberto, que vinham jogando como volantes, foram escalados para atuar nas pontas. E Kaká e Juninho Pernambucano, que eram meio-campistas armadores, foram colocados para marcar o craque Zidane. Essas mudanças fizeram com que a seleção fizesse seu pior jogo naquele campeonato. Afinal, eles nunca haviam jogado assim. E o objetivo de parar Zidane deu totalmente errado. O meia acabou com o jogo e deu assistência para Henry marcar o gol que eliminou o Brasil. De acordo com alguns especialistas, também existem outros motivos para a seleção de 2006 não ter dado certo. O primeiro é que o famoso Quadrado Mágico na verdade não era tão mágico assim e funcionava muito melhor quando Robinho jogava no lugar de um dos outros 4. E mesmo com Ronaldinho e Adriano fazendo uma Copa muito abaixo do esperado, Robinho começou como reserva em todos os jogos. Além disso, vários jogadores chamados para a seleção tinham mais de 30 anos. Cafu, por exemplo, tinha 36 anos, ou seja, praticamente em fim de carreira. E naquele momento haviam vários jogadores mais jovens brilhando no futebol mundial e que ficaram de fora.
Outra crítica feita à convocação de Parreira foi a ausência do meio-campista Alex. Por muitos anos, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do mundo e tinha sido um dos melhores jogadores da Copa das Confederações, mas mesmo assim, não foi chamado para a Copa do Mundo. Enfim, independente dos motivos, essa foi uma das maiores decepções do futebol brasileiro e ficou marcado na história como um dos maiores fiascos de todos os tempos. Falando em fiasco, esse jogador foi apresentado como a esperança de um clube na Inglaterra, mas acabou se tornando o maior mentiroso do futebol. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja como ele enganou o mundo do futebol. A incrível história de Ali Dia.